Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um capítulo da Bíblia que, olha, muita gente passa batido. Gênesis 5. Mas e se essa lista enorme de nomes, na verdade, escondesse uma das chaves mais importantes para a gente entender a Bíblia inteira? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Vamos ser bem sinceros aqui. Quem nunca estava lendo, chegou numa lista gigante de fulano gerou cicrano e pensou, ah não, de novo não. Qual a relevância disso? É uma reação super comum, né? Essas partes podem parecer bem secas, repetitivas e, francamente, um pouco irrelevantes para a história principal. Pois é aqui que a coisa toda fica fascinante. A ideia dessa nossa análise é que Gênesis 5 não é um desvio na estrada, muito pelo contrário. Ela é, na verdade, uma ponte estratégica, uma peça que é absolutamente fundamental para conectar os pontos mais cruciais de toda a teologia bíblica. Então, vamos tentar pensar em Gênesis 5 não como uma simples lista, mas sim como um corredor histórico mesmo, que nos leva de um ponto de partida, lá no Éden, passa por um ponto de virada, que é o dilúvio, e já aponta para um destino final, a cruz. O ponto central é justamente este. A gente precisa meio que redefinir o que essa genealogia significa. Não é só uma árvore genealógica, é uma ponte de redenção. Ela foi colocada ali, naquele ponto exato, para fazer a ligação entre três momentos gigantescos: a criação, o juízo divino e o plano de redenção. Para a gente entender a ponte, primeiro a gente precisa ver de onde ela sai. E a história toda começa no Éden. Lá, a humanidade foi criada para uma coisa: viver em comunhão direta com Deus, com acesso à vida eterna, aproveitando a presença divina. Era, em uma palavra, a perfeição. E o contraste é gritante. Antes da queda, o que a gente tinha? Isso nos leva a essa frase, que é quase assustadora e que se repete como um tambor fúnebre o capítulo inteiro. E morreu. Geração após geração, a mesma conclusão. É a confirmação constante de que a humanidade foi separada da árvore da vida, é o avanço silencioso e implacável da morte no mundo. Essa linhagem toda marcada pela morte vai continuando até chegar numa figura central, Noé. E é aqui que a história dá uma virada teológica gigantesca. A corrupção da humanidade chega num nível insustentável e Deus responde com um juízo que também é uma purificação, o dilúvio. E é exatamente aqui que um padrão bíblico fundamental aparece pela primeira vez. Olha só a sequência. O pecado leva ao juízo, que por sua vez abre o caminho para uma nova criação, para um recomeço. Esse ciclo vai se repetir ao longo de toda a Escritura. No meio desse julgamento avassalador, o que surge? A arca. Ela não é só um barco, né? Ela é um símbolo poderosíssimo de refúgio, de graça e de salvação. A humanidade não é completamente varrida da terra porque a promessa messiânica, a semente da redenção, precisava continuar. Agora, vamos avançar para aquele destino final para onde essa ponte toda aponta. O dilúvio, com toda a sua ideia de juízo e salvação, é na verdade uma sombra, uma prefiguração profética de algo muito, mas muito maior e definitivo, a obra de Jesus Cristo lá na cruz. O paralelo aqui é, nossa, impressionante. Pensa comigo, no dilúvio, o meio do juízo é a água. Na cruz é o sangue de Cristo. No dilúvio, o mundo inteiro sofre as consequências. Na cruz, é Cristo quem sofre o juízo no nosso lugar. E enquanto o dilúvio resulta numa nova humanidade, a cruz inaugura uma nova criação, eterna. E talvez essa seja a distinção mais importante de todas. A arca, que era um tipo de salvação, resgatou só um pequeno grupo. Já a cruz, o cumprimento final de tudo, abre as portas da salvação para todos que creem. A escala é infinitamente maior. Então, quando a gente junta todas essas peças, uma imagem grandiosa começa a se formar. A gente percebe que Gênesis 5 não é um capítulo qualquer, jogado ali no meio. É uma parte central de um plano que foi arquitetado desde o princípio. A tese central, portanto, é esta. A genealogia não é uma pausa na história, de jeito nenhum. Ela é a viga de sustentação. É o que garante que a promessa de redenção consiga atravessar as gerações, caminhando de forma inevitável, direto na direção de Cristo. Vamos parar para pensar no impacto disso. Sem essa linhagem que foi cuidadosamente preservada em Gênesis 5, a história simplesmente pararia. Não teria Noé e, consequentemente, não teria Abraão, nem Davi, e, no fim das contas, não haveria o Messias. Toda a história da redenção depende desse corredor. E isso revela uma verdade teológica muito profunda. Deus escolheu operar a sua salvação não com um passe de mágica, fora do tempo,
mas mergulhando de cabeça na bagunça da história humana. Ele age através de pessoas, de gerações e de eventos reais. Então, da próxima vez que alguém for ler Gênesis 5, a ideia é não ver só nomes e mortes, é ver cada nascimento como uma declaração de esperança. Cada nome naquela lista é um eco da fidelidade de Deus, um lembrete poderoso de que ele ainda não terminou a sua obra de redenção. É a conexão entre o pó do Éden, as águas do dilúvio e o sangue da cruz. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se uma genealogia que parece tão simples pode esconder uma ponte teológica tão rica, que outras conexões, que outras pontes secretas podem estar escondidas em outras partes das Escrituras só esperando para serem descobertas?